Uma boa noite a todos. Boa noite. Alô? Eu vou começar com a primeira pergunta, que não havia sido respondida, e que é o seguinte: qual que é a visão da doutrina espírita com relação ao divórcio? Para começar, a gente sabe a dificuldade que é quando se passa por esse processo de separação. Na verdade, a doutrina espírita não adoça o divórcio. Nós temos todos uma programação na espiritualidade maior, nas escolhas dos nossos companheiros, dos nossos filhos e assim por diante. Então, daí a importância de nós nos cuidarmos bem no nosso relacionamento com os nossos entes queridos, principalmente com a nossa esposa e vice-versa também, para que a gente não venha de forma alguma proceder na separação. Mas vou dizer uma coisa para vocês. A doutrina espírita só endossa um divórcio quando é aqueles casos extremos que realmente já não se consegue o casal suportar um ao outro. O que deveria ter de fazer mesmo era analisar profundamente essas situações que sucedem com cada um de nós em termos de relacionamento, de situações, que muitas das vezes nós passamos por determinadas situações no relacionamento e que muitas das vezes, se nós formos pensar bem, nós temos que colocar no lugar da pessoa e saber o seguinte: talvez eu tenha trazido muito trabalho, tendo dado muito trabalho em vidas passadas com relação a um bom relacionamento com a esposa ou vice-versa. Então, nós passamos por esse processo, que é um teste, né, de suportar, de paciência, de serenidade, de amor. E quando a gente implementa isso, a gente consegue superar essas situações, esses conflitos, essas crises existenciais que acontecem entre o casal. Agora, de tudo isso, é melhor se a crise e a situação ir ao extremo. Quando eu falo extremo, vocês todos entenderam quando eu falo de extremo. Ao de respeito mesmo. Você não respeita o direito do outro, e o nosso direito vai até onde começa o direito do outro. Então, nesse caso, é melhor separar, de fato, aquilo que já encontra-se separado. Aí sim, aceito sim a ideia do divórcio. Mas vamos empreender. Se nós escolhemos toda uma programação, porque não acontece nada por acaso esses encontros que nós temos com a nossa esposa, ou vice-versa, com a nossa esposa e esposo. Então, é importante essa persistência, levar o nosso barco, não pular do barco, levar até no fim, porque seremos agraciados com o nosso esforço no sentido de desenvolver nessas crises uma experiência que é fabulosa para cada um de nós em termos de crescimento espiritual. Ok? É isso aí. Nós recebemos aqui uma pergunta, né? E antes de perguntar, a pessoa que encaminhou essa pergunta disse que ela é médium, participa de outra casa espírita e tem gostado muito dos estudos e das palestras desta casa abençoada. E ela pergunta se ela pode continuar participando das palestras para obter mais conhecimento espírita, né, e aprender mais. Então, quando nós observamos esse questionamento, nós vamos refletir que participar das palestras realmente é uma atividade muito importante para cada um de nós, né? Porque nos auxilia na abertura, na amplitude, né, dos raciocínios, dos aprendizados, né, um oxigênio para as nossas reflexões.
Porém, se faz muito importante que nós possamos beber na fonte, buscar a leitura das obras básicas, das obras trazidas por esses espíritos, né, que são guias da humanidade, psicografadas aí por Chico, não é? Emmanuel, Humberto de Campos. Então, este ato de buscar a doutrina bebendo na fonte, ele é muito importante. As palestras auxiliam muito, mas o estudo, ele é necessário para que nós possamos adquirir através dele as nossas próprias reflexões, a nossa própria compreensão, e aí, através das palestras, ir ampliando o nosso campo de visão, de entendimento da realidade que nos cerca, das dificuldades, não é mesmo? Então, fica aí a palavra a respeito do questionamento. Um outro questionamento muito interessante, essa pergunta: como que é visto o medo da criança? Pergunta muito interessante. Inclusive, nós temos que analisarmos esse medo da criança. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a criança é um espírito. A sua persona, quando eu falo de persona, o espírito que está na nossa guarda, na nossa cura, que nós somos cuidador dele, responsável por ele, é um espírito que tem uma persona, várias e várias encarnações, não é uma nem duas. Eu nem arrisco dizer quantas reencarnações que nós aqui presentes nesse ambiente já estivemos, né? Mas uma coisa é certa: a quantidade de reencarnações que nós já tivemos. E a criança que está ao nosso lado, que ela o primeiro passo é essa informação. Ela é um espírito que traz, né, na sua memória espiritual todas as suas reencarnações. Então, muitas das vezes, esse espírito que está nesse corpo sofre uma influenciação daquele espírito vingativo de vidas passadas, sofre o processo objetivo. Mas vou pedir uma recomendação para vocês: quando vocês sentir a criança com esse processo de medo, de fobia, uma série de coisas, a primeira coisa que vocês vão fazer é primeiro procurar uma clínica médica para constatar que não é nada de ordem ordem física, entendeu? Primeiro passo é esse. E depois, realmente, buscar o auxílio da ciência espírita para auxiliar nesse processo de medo da criança. Porque a criança, ela tem uma sensibilidade maior, o perispírito está mais ao lado do seu corpo e ela consegue perceber a realidade espiritual que está em sua volta. E aí, muitas das vezes, ela está vendo o espírito, está vendo voz, está ouvindo uma série de coisas, e a gente tem que começar a prestar bastante atenção nessa situação e buscar auxiliar da forma melhor possível. Primeiramente, como reiterando, procurando primeiro uma clínica médica, buscar os recursos da nossa ciência médica terrena e depois buscar a ciência espírita, que tem muita informação, para que a gente, que tem muita informação e trabalha muito bem esses aspectos aí, e é trabalhado na casa espírita, ok? Então fica aí a recomendação para que a gente comece a prestar bastante atenção nos medos das nossas crianças. Chegou uma outra pergunta para a nossa resolução, e a pergunta é: qual a melhor maneira de corrigir nossos defeitos? Então, por aí nós já começamos a perceber que quando a pessoa ela se coloca na vontade de corrigir os defeitos,
ela já está começando a cura, o processo de autocura. Quando nós vamos refletir sobre a correção desses defeitos, nós vamos buscar no médico das almas, o Evangelho. O Evangelho, a prática do Evangelho que nos convida a Jesus, é a maneira que nós encontramos, a maneira mais eficaz. É a receita do divino médico de como nós iremos trabalhar e corrigir e curar os nossos defeitos, as nossas deficiências. É um trabalho de autoaprimoramento, de autoeducação, de autodisciplina e autolibertação. Porque quando Jesus, ele nos convida a perdoar, ele nos está ensinando a humildade, ele está nos ensinando a cultivar em nós inúmeras virtudes, como a humildade, a simplicidade, a paciência, a perseverança, o acolhimento das dificuldades dos outros, das nossas, as dificuldades que a vida nos traz. Então, o Evangelho é a fonte onde nós encontramos o medicamento para todo e qualquer problema, para toda doença, para todo defeito da alma. Outra pergunta que é super interessante: qual que é a visão da doutrina espírita com relação à predestinação? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: tem gente que acredita na predestinação. Fui predestinado, sou uma pessoa predestinada para que as coisas aconteçam dessa forma. Nada disso. A predestinação, ela anula o livre-arbítrio. E Deus nos concedeu o livre-arbítrio para que a gente pudesse realizar, fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida. Então, façamos da nossa parte, né, que o céu nos ajudará. Olha, predestinação, ninguém é predestinado para sofrer, ninguém é predestinado para passar por essa ou aquela questão. Então, predestinação, vamos cortar isso da nossa forma de pensar, achar que nós fomos escolhidos, que Deus não está contra mim, porque está acontecendo isso, acontece aquilo outro, e achamos que nós fomos predestinados para essas situações. Engano, não existe predestinação. E nem destino, viu? Também não existe destino, não. Tá? Quem faz o nosso destino somos nós mesmos. A construção e a edificação do nosso edifício é feita por cada um de nós. Por isso que a gente tem que estar sempre consultando o nosso mundo íntimo, né? Buscar bem o nosso mundo íntimo, trabalhar bem essas questões, saber fazer a leitura, né? Fazer a leitura correta dos fatos que sucedem conosco e avançar diante da vida sem medo, né? Sem medo de errar. E se errar, nós consertemos e continuamos a trabalhar. Tá? Nós estamos aqui realmente para edificar o nosso mundo, o nosso interior e edificar a nossa compreensão diante do que a vida tem nos reservado para o nosso crescimento espiritual. Ok? Então é isso aí. Nada de predestinação, nada de acreditar em destino, não. Quem faz o destino, quem faz as coisas acontecer na nossa vida é cada um de nós. Trabalhando, empenhando, raciocinando, levando pela boa lógica, pela fé raciocinada, né, para alcançar os objetivos que nós almejamos na nossa vida. Ok? Chegou uma outra pergunta que é interessante. Por que as coisas ruins acontecem na minha vida? Não faço nada que ofenda a verdade. Estou sendo processado por causa de fofocas. Descobri uma doença, bati meu carro,
meus irmãos me roubaram. Quando nós vamos refletir essa pergunta, nós observamos aqui que a pessoa que fez essa pergunta, ela está se sentindo como se todo o mal do mundo acontecesse com ela, né? Então, inúmeras coisas difíceis aconteceram na vida dela. E ela quer saber o porquê que isso acontece. Quando nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos uma parte onde o Espírito de Santo Agostinho, ele nos chama à responsabilidade e nos pergunta se nós achamos que a Terra é um paraíso de delícias. Quando ele nos fala esse entendimento, ele está nos mostrando que nós estamos aqui para aprender. Nós somos espíritos milenares que, pela misericórdia de Deus, estamos hoje aqui, pela graça da reencarnação, caminhando, aprendendo, porém trazemos conosco a herança de encarnações passadas, daquilo que nós plantamos e daquilo que nós estamos semeando, tanto de reencarnações anteriores, quanto da reencarnação atual que nós vivemos. Então, essa soma de semeaduras e colheitas é o que nos acontece, o que a vida nos traz, não é? Aquilo que nós fazemos, isso vai voltar de alguma forma, de acordo com a vontade de Deus, com a misericórdia de Deus, da maneira como nós conseguirmos suportar esses aprendizados. Não que Deus seja cobrador de dívidas, porque Ele não é. Ele é um pai de amor, de misericórdia e que educa os filhos. Então, embora muitas vezes o remédio para aprendermos a paciência seja um remédio amargo, onde nos aconteçam inúmeras coisas que vão nos tirar a paciência, vão nos tirar do sério, vão nos fazer ficar com raiva, então é neste momento em que nós vamos aprender, treinar a esperar, a confiar, a perseverar. E da mesma forma, a nossa dificuldade que nós viemos aqui treinar é, por exemplo, não é? O perdão. Como nós conseguiremos aprender a perdoar se não nos acontecer situações em que nós nos sentiremos atingidos? Não há como treinar aí o perdão. Então nós estamos aqui num hospital-escola, onde situações diversas vão bater à nossa porta, ao nosso coração, para que nós possamos praticar os ensinamentos do divino semeador, o divino mestre, aprendendo a esperar, a simplicidade, né? A humildade de saber conceder um perdão, a alegria de servir, de amar pagando o mal com o bem. Então, são essas oportunidades, porque o nosso ser, ele é repleto e ele se constrói com as experiências.
E são essas experiências que nós vivenciamos em todos esses períodos, né? Em toda essa eternidade que nós estamos, em reencarnações anteriores, na encarnação atual, nós vamos guardando em nós experiências positivas e experiências não tão felizes. E, ao caminhar, nós vamos construindo, reconstruindo, nos educando e agindo, aprendendo a agir de forma diferente, a pensar diferente, a educar os sentimentos, as emoções. E então nós vamos nos curando, nos autolibertando. Porque quando nós já sentimos a paciência, nada que nos chegar, que a vida nos trouxer, vai nos tirar da nossa tranquilidade. Então, é essa reflexão que fica para cada um de nós a respeito dessa pergunta. E que tudo que nos vem é graça e bênção de Deus, porque é oportunidade de aprendizado e refazimento. Uma outra pergunta aqui. Quando temos a impressão de ter vivido ou vivenciado alguma situação, porém muito real, é sinal de lembrança de vidas passadas? Essa é a pergunta. E tem uma outra aqui que eu vou encaixar ela junto também. O que significa o filho da alma e filho da carne? Vou responder essas duas questões. Primeiro, é sinal de lembrança de vidas passadas? Sim, é lembrança de vidas passadas. Como é do conhecimento de todos vocês, não é a primeira reencarnação. Aqui, ninguém está 0 quilômetro, não. Aqui nós já estamos bem rodados. Não tem como fugir dessa realidade, não. Tá? O primeiro passo é esse. E vou dizer para vocês, o que tem de sensações, vocês começam a observar a questão da persona de cada um de vocês. Se vocês começarem a observar as suas atitudes, você se assusta com você. Por que você assusta com você? Porque nós temos uma certa reação, às vezes alguém que pisa no nosso calo e nós sentimos, e aqui vem à tona aquela situação que nós temos na nossa persona, que é de reencarnações passadas. E nós temos toda uma situação vivenciada em reencarnações passadas. Então, é muito importante, porque tudo que a gente atribui, a gente acha que às vezes é coisa de vidas passadas. Pode ser de vidas passadas. Vocês já observaram, vocês, quando vão dormir, no sono físico de vocês? Na verdade, nós passamos 1/3 da nossa vida na realidade espiritual. Por que nós passamos 1/3 da nossa vida no plano? Principalmente quem está conseguindo dormir, né? Porque o que está tendo insônia hoje não é brincadeira. A ansiedade está tomando conta de cada um de nós, de uma certa forma, que as pessoas não estão conseguindo, é na base de remédio. É brincadeira. Mas o certo é nós passamos na realidade espiritual 1/3 da nossa vida. Isso é para nós não perder o contato. Por isso que é muito importante, quando a gente for realmente descansado, né, o sono é para refazer as energias físicas, enquanto o espírito vai buscar elementos de inspiração, vai estudar e tudo mais. Agora, tem uns que sobrecarregam tanto que não consegue nem sair ali do quarto, fica ali próximo mesmo e tudo mais, e muitas das vezes. Vocês observam que todos nós sonhamos à noite. Tem uns que nem lembra, a maioria sonha. Aquele sonho mais esquisito, caindo do telhado, caindo de bicicleta, o carro caindo numa ribanceira. Tudo isso é o retorno do espírito ao corpo. É isso que está acontecendo conosco. Então, a gente tem que aprender, porque muitas coisas que acontecem conosco é da própria persona, é de nós. Então, nós temos os atributos dos espíritos é inteligência, nós somos adotados de inteligência,
de pensamento, de consciência, de memória, de livre-arbítrio, e nós temos que colocar isso a funcionar, por esses atributos a funcionar. Esse tributo em favor de nós, para a gente poder diferenciar os fatos que vão sucedendo na nossa vida. Então, quando você tem uma sensibilidade maior, você consegue perceber esses fatos com uma certa, igual diz aqui, numa certa situação muito real, porque é aquilo que você já viveu em vidas passadas. Você já passou por aquela experiência. Você já fizeram aquela sensação que quando você encontra com alguém, que é o filho, você encontra com aquela pessoa de uma certa forma, e você tem aquela impressão de já ter vivido com aquela pessoa em outra vida? Coisa impressionante. Às vezes vem até o amor da vida da gente, né? Vocês encontram com o amor da vida da gente. Agora, vem o filho, né? Vem a esposa, tudo isso tem uma ligação profunda, mas profunda com cada um de nós. Todos esses irmãos nossos, junto conosco, nós temos uma história escrita junto, que nós temos que reescrever novamente para o aprendizado e crescermos cada vez mais, né? Então, tem um questionamento aqui que a vida é o seguinte: nós temos que ser filho da alma. Filho da alma é aquele filho, né? Alma. Essa alma, filho da alma, é no sentido de você realmente estar em sintonia com as coisas do Pai. E o filho da carne é aquele que está sintonizado só com as coisas da carne. Tá? Tem outro significado dessas questões, mas o tempo é curto e nós vamos parar por aqui. Então, ficam atentos para vocês aprenderem a diferenciar isso aí, tá, gente? É muito importante. Inclusive, na área da mediunidade, isso acontece demais, os fenômenos anímicos. É impressionante como é que a gente confunde. Muitas das vezes, você acha que é fenômeno mediúnico, que o rapaz está dando uma mensagem bonita. Não, é tudo da persona dele. Tudo da persona dele. Não tem nada de mediunidade. Então, por isso que é importante o estudo, né? O estudo é muito importante, né? Para que a gente possa alcançar. E vou dizer uma coisa para vocês, assim, só a título de conhecimento. Eu gosto muito desse conceito de ética. Ética, gente, é a limitação do conhecimento das nossas ações. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso aí. Não quero confundir vocês, não, mas é só para vocês começarem a pensar um pouco. E quando a gente busca o conhecimento, a gente tem que aprender a fazer o limite desse nosso conhecimento das nossas ações, para a gente alcançar os objetivos que realmente se almejam. Ok? Fugi um pouquinho aqui. Voltando para a nossa companheira aqui. Tem uma outra pergunta aqui. Qual a maneira mais eficaz de eliminarmos o egoísmo e o orgulho de nossos sentimentos? Né? Então, nós vamos refletir aqui. Seria praticar a virtude, que é o medicamento para essa doença da alma, né? Então, por exemplo, o egoísmo seria aquele desejo, né, de que tudo fosse a nosso favor. A gente esquece do outro e preocupa, né, em querer tudo centralizado em nós mesmos. Então, para curar o egoísmo, seria o quê? Procurar fazer tudo que a gente puder em favor do outro, do próximo. Então, seria praticar caridade. Caridade seria a prática da caridade, né? E quando ele fala que o orgulho, então nós vamos refletir. O que é esse orgulho? O orgulho é quando a gente se sente, né, melhor e acima de tudo. Melhor do que os outros, a gente sabe mais do que todo mundo. Às vezes, a gente até supera, né, os nossos semelhantes, nossos irmãos, e às vezes a gente se coloca como Deus. A gente pensa que a gente é insuperável, imbatível,
não é? E se esquece que nós somos criaturas, filhos de um Criador que é a sabedoria suprema, infinita do universo. Então, o orgulho, a gente vai conseguir trabalhar esse orgulho quando nós conseguirmos observar, compreender que todos nós que estamos aqui na Terra, nós estamos em tratamento da alma. E todos nós somos doentes, com diversos tipos de dificuldades em nossa alma. E quando nós observamos e compreendemos que somos criaturas, que estamos aqui para o aprendizado, que somos aprendizes, aí sim nós vamos nos colocar em pé de igualdade com aqueles irmãos que nos cercam e que muitas vezes fazem coisas, né, seja em nossa família, né, no seio familiar, no reduto do trabalho, não é, na sociedade, no trânsito, em qualquer lugar. E aí essas pessoas chegam para a gente com algum tipo de situação, né, que nos enfrentam o nosso orgulho, né, que nos colocam à prova, trazendo às vezes palavras que vão incitar aquela situação, né, de que eu posso, eu sou melhor, eu sei, né? Então, aí quando nós nos colocamos como iguais e que eu consigo enxergar naquele irmão um doente assim como eu, então o coração começa a desenvolver a misericórdia, a compaixão do outro, porque eu percebo que ele tem deficiências tanto quanto eu, e que eu também sofro dessa doença que ele está sofrendo. Então aí sim, nós começamos a trabalhar as virtudes que serão um medicamento eficaz que o Cristo veio nos ensinar para tratamento dessas deficiências. Uma pergunta interessante aqui. Em que situação o nosso anjo da guarda se afasta de nós? A gente está pensando, vai, o anjo da guarda afasta de mim, me deixa abandonado? Vamos refletir isso aí, que é muito profundo isso aí. O anjo da guarda é um espírito superior a nós. E ele nos aguarda. Agora, ele não está 24 horas por nossa conta, não. Viu, gente? Ele tem os afazeres dele também. Então, mas ele está ali nos aguardando, que é o nosso progresso. É espírito ligado a nós, de vidas passadas, né? Mas acontece que nós é muito teimoso. Gostamos de uma confusão. Criamos obstáculos e mais obstáculos na nossa vida. É como diz essa resposta, né? Muito orgulhoso. E não leva desaforo para casa. E quer tirar satisfação de tudo. Está sempre entrando numa encrenca, complicando a vida cada vez mais. A gente vem aqui para descomplicar e não para complicar. Então a gente chega num ponto que vamos afastando tanto das coisas, das leis divinas, que nosso anjo da guarda está ali, vai até um certo ponto, mas chega um ponto que fica até difícil para o anjo da guarda trabalhar, porque a gente invoca tanto as coisas erradas na nossa vida, e qualquer coisa a gente está brigando, qualquer coisa a gente está com os vícios que a gente não consegue dominar, né? E a gente não consegue ser amigo, ser fraternalmente amigo das pessoas, nós não conseguimos ser compadecido do nosso irmão. É importante a gente ser compadecer do outro, ser misericordioso, ser humilde. Nós temos que desenvolver isso aí, gente. Essa sensibilidade, ela te faz
que nós realmente desenvolvemos ela, para que o anjo da guarda possa nos auxiliar, como é que vai nos inspirar que a gente está envolvido no alcoolismo, no tabagismo exagerado, qualquer coisa que mexe com nós estamos brigando, né? Enquanto nós devíamos fazer uma coisa totalmente diferente. Quando caçar briga com a gente devia fazer igual quando alguém caçar briga com você e tudo mais, nós devíamos fazer igual vocês já viram a boiada, como é que ela faz? Vai afastando devagarinho assim, ó, da pessoa que está nervosa e quer tirar você do sério. Você vai falando assim, e vai saindo de mansinho daquela situação. Não, nós queremos enfrentar o orgulho, nós não deixamos, não queremos levar o orgulho para casa. Como é que o anjo da guarda vai nos inspirar? Nós estamos tão envolvidos, né, nessas questões dos vícios, que nós alienamos a nossa mente, não conseguimos abrir e enxergar nada além disso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que é uma coisa muito séria, porque nós chegamos a fazer uma fixação do nosso pensamento, e quando a gente desencarna, a gente vai complicando tanta vida, que quando desencarna a gente fica estacionado na realidade espiritual. Vocês viram o exemplo de André Luiz lá, né? 8 anos lá, naquela situação, porque não conseguia ver nada mais além da realidade que ele tinha na sua consciência. Então, é muito sério que nós comecemos a policiar os nossos pensamentos para que a gente realmente possamos buscar a ajuda desses companheiros, que é o nosso anjo da guarda. Ele está ao nosso lado, nos auxiliando. Aquela primeira vozinha, isso é fácil. Se vocês começarem a fazer esse exercício, vocês vão conseguir perceber o seu anjo da guarda. Eu, por exemplo, já consigo perceber o meu, né? A esposa nem pode saber, mas é uma senhora feminina que nos apoia, entendeu? Nas inspirações. E tem uma afinidade incrível. E tem hora que eu faço as meditações e a gente percebe, né? Eu estou um pouco emocionado porque ela está presente aqui com a gente, e aí dá aquela emoção. E vem as inspirações, e a gente coloca em situação que vai recebendo, entendeu? A inspiração desses companheiros, gente. E essa situação, cada um de nós aqui podemos fazer. Então, a sensibilidade, olha, eu até disse essa explanação, você tem que desenvolver o tato, olha aqui, ó, sentir o outro, ouvir, né? Então nós temos que sentir que nós nos exploramos. Nós nos exploramos também a sensibilidade espiritual que se faz necessária na nossa vida. Então, é tudo isso para que vocês possam buscar elemento. E aonde a gente busca esse elemento? Você quer desenvolver a sensibilidade, quer desenvolver a sua mediunidade, que somos todos médios, não existe outra forma melhor do que fazer a oração. Orar, fazer prece, nos faz elevar e nós conseguimos nos sensibilizar e buscar e aprender a ouvir mais, não só o nosso próximo, mas como também ouvir o nosso anjo da guarda. Agora, se nós queremos complicar a nossa vida, afastar das leis naturais, aí sim nós sofremos as consequências. Aí vai ficar por sua conta. Aí, isso não quer dizer que você está abandonado, não. Mas vai ter um pouco mais de dificuldade de voltar a sua vida no trilho que te faz necessário. Ok? Então, vamos policiar o nosso pensamento diariamente para que a gente possa... Não é fácil? Não é. Mas nós podemos conseguir isso aí. Com perseverança, nós alcançamos isso aí. Gostaria de saber como posso agir para sentir Deus em minha vida. Não consigo sentir esse acolhimento de filho de Deus durante a minha vida e durante os momentos mais difíceis que tenho enfrentado. Como posso fazer? Quando nós refletimos sobre essa pergunta,
Como eu posso sentir Deus na minha vida? Nós vamos observar em tudo. Tudo que existe é Deus. Não existe modo de escaparmos de Deus, porque Ele é tudo. Ele está em tudo. Tudo demonstra e reflete a presença de Deus na nossa vida. Mas a pergunta, ela fala a respeito do sentir o acolhimento de filho de Deus. Esse acolhimento é o processo onde nós vamos entrando em comunhão com Deus. E esse processo, ele acontece através das nossas atitudes no dia a dia, onde nós buscamos, praticar os ensinamentos de Jesus, e através da oração, da prece. A prece, ela é um instrumento que nos liga a Deus, que nos liga ao mais alto. Então, quando nós agimos, praticamos boas ações, nós perdoamos, praticamos a caridade, sabemos fazer o silêncio quando alguém vem nos enfrentar com o orgulho, sabemos silenciar dentro do lar para que não desestabilize o ambiente doméstico, rezar por aquelas pessoas, por aqueles entes familiares que estão em desequilíbrio, rezar por aquelas pessoas que estão em necessidade, que estão em sofrimento. Então, cada vez que nós seguimos o caminho que Jesus veio nos apresentar, que é o caminho onde nós chegaremos à comunhão com Deus, ao nosso Pai. Então, quando nós seguimos esses ensinamentos e praticamos a oração, nós vamos fazer aquele silêncio, não é? Porque durante as nossas reflexões, das orações, das preces, nós precisamos silenciar. Silenciar a nossa alma, nosso coração, os nossos pensamentos, para conversar com o nosso Pai, de coração aberto, nos colocando diante dele e mostrando para ele o que nós realmente somos, né? Olha, Pai, eu sou assim, eu faço essas coisas, eu fiz isto, eu estou agindo assim, eu estou pensando assim. Me ajude, tem misericórdia de mim, me auxilia. Então, quando nós conversamos com este Pai, como nós conversamos aí com os nossos pais mesmo, com uma mãe, com o coração nas mãos, entregue, nós vamos começando a construir essa ligação com este Pai amoroso, de bondade suprema, infinita. E aí, através da oração, nós recebemos aquelas energias edificantes que vêm do mais alto, que vêm da fonte do amor. E aquelas energias vão nos fazer sentir a presença de Deus. Ele vai nos tornando cada vez mais sensíveis a essas energias que vão nos fortalecendo, que vão nos auxiliando na superação das nossas limitações, das nossas deficiências. E então,
a cada vez mais nós nos sentiremos mais próximos, mais acolhidos, mais amparados, porque se trata de sintonia. Nós estaremos nos sintonizando com as forças do amor infinito do Pai. Então, essa caminhada tem como alguém fazer para nós? Tem como alguém construir essa ligação, essa sintonia para cada um de nós? Não. É um trabalho de autoaperfeiçoamento, é um trabalho que cabe a cada filho de Deus, a cada criatura do Altíssimo. Então, que nós possamos, cada um de nós, construir essa sintonia, essa ligação com esse amor infinito que vai nos sustentar, que nos auxilia em todos os momentos de dificuldade. Tem uma pergunta aqui muito interessante. Uma criança abortada sofre com a incompetência da mãe? Com a inconsequência da mãe? Sofre, e muito. Observam, vamos nos colocar no lugar dessa criança. Nós lá na realidade espiritual, normalmente a gente fica lá uns 80, 70 anos, então assim, calculando, uns 100 anos, 120 anos, vamos passar por todo um preparo, porque quando a gente desencarna, a gente aprende na realidade espiritual a caminhar da mesma forma, como a criança, quando nasce, não tem que ensinar ela os primeiros passos, ensinar a falar. Quando você desencarna, é esse processo, né, na realidade espiritual. Então você está lá, tem 100 anos, 120 anos, se prepara para reencarnar, né? Às vezes você é uma reencarnação compulsória. O que é reencarnação compulsória? É aquela que você chega lá todo estragado. É aquela que você negligenciou as leis naturais, e aí você sofre as consequências dela, e aí a espiritualidade consegue mergulhar você na carne, mergulhar você numa reencarnação, e você prossegue, porque tem muito inimigo correndo atrás de você, tem muitas situações, N situação, que a espiritualidade maior, ela é misericordiosa e dá essa oportunidade a cada um de nós, que essa oportunidade é dada a todos nós. Então, esse espírito está lá, 100 anos lá, fazendo o seu papel e tudo mais, a mãe, inconsequentemente, aborta. Como é que essa criança vai se sentir? Frustrada. Porque o que a criança mais queria era a oportunidade de fazer esse estágio de experimentação que nós estamos nele e temos que aproveitar bem, porque essa é uma oportunidade misericordiosa, porque estar aqui novamente, eu não sei quando, cada um de vocês vão ter essa oportunidade, né? Então tem que aproveitar ao máximo. Não deixa passar essa oportunidade, não. Mas o que eu faço? Pensa, vocês têm toda a resposta. A vida é feita de escolha. Então faz as escolhas certas, né? Porque a consequência de uma mãe, a consequência de uma mãe que aborta, ela vai sofrer as consequências disso. E a criança que foi rejeitada vai ter que passar tudo novamente pelo processo de redução perispirítica para voltar no ventre daquela mãe ou quem quer que seja aquela oportunidade que foi pedida. Vocês cortaram, nós cortamos a oportunidade. Quando eu falo nós, eu estou me referindo à mãe e o pai, tá? Normalmente a gente coloca a situação só em cima da mulher. Não, é do casal. Temos que fazer tudo para fazermos com que as coisas aconteçam. Nós temos esse compromisso. É 1 ou 2, 5, 3, né? 5 filhos, o que seja, nós temos compromisso. E se o filho não vem por via direta, vem de forma indireta. Vai ser aquele genro que vai te pegar pelo pé, entendeu? E vai te trazer transtorno.
Então, é melhor nós nos ajustando e nos equilibrando, e que a gente tem compromisso, isso aí já foi ajustado. Nós conversamos lá na realidade espiritual, você vai vir, o senhor Tiago, o senhor Pedro vai vir como meu filho, e vou dar toda a educação, nós conversamos, ajustamos a coisa. Chega aqui, esquecemos, hoje os casais não querem saber de ter filho. Tudo é casal, tudo uma beleza, né? Ninguém quer estragar o corpo, o homem hoje está ficando difícil educar o filho, e aí vai. Uma série de justificativas para não trazer essa turma que está lá de lá. E, vou dizer, é 5 vezes mais que a nossa população mundial. Tá? É muita gente querendo ter a oportunidade que nós estamos tendo hoje de fazer acontecer as coisas na nossa vida. Então, não pensem, vamos começar a repensar. É claro que nós temos no nosso livre-arbítrio, que nós temos esses compromissos com esses espíritos que estão reencarnando, que façamos isso, né? Deixar que essas criancinhas venham e que nós possamos educar, encaminhar essas crianças numa boa base. A nossa base é Jesus, e quem realmente trabalha, né? O dia tem 12 horas, e quem realmente trabalha não tropeça e vê a luz do mundo. É isso que nós estamos precisando, ver a luz do mundo, trabalhar. Não ter preguiça do trabalho, não. O trabalho ressignifica o homem, faz a gente crescer, né? E enfrentar uma situação de ter o filho é uma missão misericordiosa para cada um de nós. Ok?